RFI Convida. Nina Santos. Ione de Medeiros é diretora teatral do Grupo Oficina Multimídia há 35 anos e está em Paris para divulgar a 13ª edição do Festival Verão Arte Contemporânea, que acontece em Belo Horizonte. Ione, obrigada por estar conosco e explica pra gente qual que é a proposta desse festival que mistura teatro, dança, música, artes visuais, cinema, entre outras linguagens. Bom, obrigada também dessa oportunidade de poder estar falando desse festival aqui em Paris, porque realmente esse festival ele nasceu pelo fato do grupo ser interdisciplinar, ou seja, a gente trabalha com várias linguagens. Então tem muito sentido a gente abarcar todas essas áreas, porque nós temos artes visuais, teatro, dança, música, incluindo gastronomia, tem arquitetura, tem literatura, e ele é plural mesmo. Mas a ideia é, porque eu acho que Belo Horizonte é uma cidade muito criativa, e ela tem muitas vamos dizer, investe muito em pesquisa, em experimentação, mas só que como isso acontece no decorrer do ano, você não tem essa visão do todo, não tem a visão desse panorama da busca da pesquisa contemporânea em todas as áreas, que fica muito diluída durante o ano. Então, você concentrar numa época, e a gente usou essa junção de verão, arte contemporânea, do verbo ver e da estação do ano verão, que é uma estação turística, muda um pouco o olhar sobre o turismo e dá esse panorama sobre a produção local em todas as áreas, sempre voltadas para a experimentação, para trabalhos de risco, e com isso a gente concentra uma divulgação para o público ver o que Belo Horizonte produz. E acho que produz muito, na realidade, eu acho que a gente produz bastante. E qual que é a ideia de divulgar esse festival local aqui na França? Por que isso interessa a vocês? Bom, o festival, a ideia de ser local é um pouco para estabelecer esse panorama, esse recorte, mas eu acho que hoje você não tem como negar a influência do mundo inteiro nas artes. Bom, eu sempre busquei isso, mas hoje com a internet não adianta você querer fazer um local tão afunilado que você não vá buscar pessoas que possam contribuir, que possam fazer um intercâmbio, possam fazer trocas. Então, acho que essa ideia tem acontecido na área da literatura, na área da arquitetura, da gente trazer pessoas que estejam afinadas com a nossa proposta, que é uma proposta de atualização, de socialização. Por exemplo, a nossa arquitetura, ela questiona a habitação hoje, o povo, como é que está a rua, onde as pessoas moram, não é uma coisa estética. Então, sempre tem um olhar assim, muito da época, de estar conectado com a época que a gente está vivendo. Então, a gente tem referências no mundo inteiro, porque as pessoas também viajam muito. Eu, por exemplo, na área de cinema, eu amo a Inês Varda. Então, eu vim aqui, gostaria de fazer um contato, tentei fazer um contato para a gente fazer uma homenagem para ela na nossa área de cinema, e se pudesse levar alguém para falar um pouco sobre a obra a Nouvelle Vague, que teve uma importância no mundo inteiro. E eu sou da geração que via a Nouvelle Vague. Na época, eu vi os filmes da Inês Varda quando saíram e criaram polêmicas, enfim. Então, vamos dizer, hoje a cultura ela é global, ela é universal. Mas a gente fazer esse intercâmbio, eu acho que fortalece, eu acho que enriquece e traz sempre um olhar de fora para o nosso país, para a nossa cidade, e também para ampliar um pouco a visão de quem não pode sair, quem não pode viajar. Claro. Então, a gente tem trazido pessoas assim, e eu fiquei muito encantada com o Festival de Outono daqui, né, da França, que duram 3 meses. O nosso dura 1 mês e já acham que é muito, porque não é comum um festival durar 1 mês, mas 3 meses, assim, é uma inveja muito salutar de um país que valoriza tanto a cultura e que faz 3 meses um Festival de Outono com uma programação assim maravilhosa que a gente veio para acompanhar e está tentando acompanhar. Que bacana. E nesse sentido de pensar o país, de usar a arte para pensar a realidade do país, eu achei muito interessante que vocês incluíram na 12ª edição uma parte de reflexão e debates sobre a situação política. Você acha que é essencial ter essa ligação entre arte e política? Eu acho que a arte é política. Não tem jeito da arte não ser política. Quando você está fazendo arte, você está fazendo política. Para um lado ou para o outro, evidentemente. Eu acho que a função da arte é exatamente refletir o momento, as necessidades da época que você está vivendo, e o artista tem esse faro, vamos dizer, quando ele não está comprometido com empresas, quando ele não está vendendo a sua arte, ele tem essa liberdade, e a função da arte é isso, refletir seu tempo. E nós temos, dentro do Verão Arte Contemporânea, um movimento que chama MARP, que é movimento exatamente arte, reflexão política, que
porque a gente traz assuntos da atualidade. Vamos dizer, a relação da arte e política, como é que se a cultura está bem alimentada, se as políticas culturais estão satisfazendo os artistas. Então, a gente traz essa discussão porque, apesar do evento seja mais voltado para você ver espetáculos, nós não temos muitas oficinas, não é mais para... É um outro olhar sobre formação, é a informação formando. E o MARP vem trazer discussões da atualidade. Cada ano tem uma temática e a gente acha muito interessante fazer isso. É muito necessário, você não pode separar uma coisa da outra. Sem dúvida. E mudando um pouquinho de assunto, falando de uma outra parte do seu trabalho, você estreou esse ano pela primeira vez uma peça com texto de Nelson Rodrigues. Como é que foi essa experiência e o que isso significou para o Grupo Oficina Multimédia? Olha, é importante falar que o Oficina Multimédia ele foi criado, ele é ligado a uma instituição muito conhecida em Belo Horizonte que chama Fundação de Educação Artística, que sempre foi voltada para divulgação da música contemporânea. E eu cheguei em BH, eu não sou de lá, cheguei em BH e me associei a essa fundação, dei aulas e é um centro cultural na realidade. E o grupo é ligado à Fundação de Educação Artística. E a minha formação é musical, então o meu olhar sempre foi muito mais plural no sentido de ligar a música com artes visuais, com o teatro, com a música, mas no sentido de uma abstração. A gente não seguia uma dramaturgia convencional, vamos dizer assim. É um grupo de pesquisa, por isso Oficina Multimédia. Para quem quiser entrar no site, é oficina.multimedia.com.br, que tem todo o nosso histórico. Mas era mais esse olhar abstrato. Então, não tinha um texto, a prioridade não era um texto. Isso causou muita estranheza em 77, porque a gente não era chamado de teatro, não era chamado de dança, não era chamado de literatura, porque tinha um pouco de tudo. Então, de repente, eu precisei de 35 anos para fazer uma dramaturgia com personagem, com texto, com localização. E no Rio de Janeiro, porque o Brasil, você conhece, é enorme. Nós somos de Minas Gerais. Minas Gerais é muito diferente do Rio de Janeiro. Então, eu acho que eu precisei viver tanto tempo e ter uma experiência tão grande para poder refletir o Brasil sobre o olhar de Nelson Rodrigues, que é de uma brasilidade que eu acho até difícil traduzir Nelson Rodrigues, de tão brasileiro que ele é, de toda a nuance, de temperamento, de oscilação, de, vamos dizer, esse samba que traduz a nossa música, eu acho que traduz um pouco essa velocidade, sobretudo do carioca. Eu acho que o mineiro tem essa reflexão, né? Esse olhar mais reflexivo, mais calado, mas o carioca é muito ágil, é muito engraçado, e para a gente chegar no carioca e numa dramaturgia de Nelson Rodrigues foi um desafio. Por incrível que pareça, foi um desafio. Muito obrigada. No RF Convida de hoje, nós conversamos com Ione Medeiros, diretora teatral do Grupo Oficina Multimédia.